Estresse. Esse tema traz bastante dúvidas e todo mundo quer saber um pouquinho como que pode fazer para aliviar o estresse. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Convido vocês a seguirem meu Instagram, Augusto Salé, e também o canal no YouTube. Bom, falando sobre estresse, e o que eu quero dizer para vocês é que treinamento de força interfere no estresse, então a gente vai precisar entender um pouquinho mais sobre dois hormônios, testosterona e cortisol. Vamos lá? Então, pessoal, a testosterona ela é produzida nas glândulas suprarrenais, também no homem, nos testículos, e na mulher, numa quantidade bem menor, é claro, nos ovários. E esse hormônio, ele é um hormônio anabólico. O que é o anabolismo? É o estado metabólico diferente do catabolismo. Putz, mas isso aí é grego. Quem não é da área talvez não entenda, mas catabolismo, numa maneira um pouquinho mais, um linguajar um pouquinho mais simples, ele é a perda de massa muscular, perda de tecido ósseo, ele é o que perde, digamos assim. E o anabolismo é o contrário, é o ganho de massa muscular, ganho de tecido ósseo e também outras variáveis que a gente vai falar um pouquinho durante o vídeo. Entendendo um pouquinho mais então sobre como que isso acontece, eu vou falar para vocês dois pontos importantes. Primeiro, o treinamento de força, que é o foco do nosso vídeo hoje, ele pode produzir tanto um aumento de testosterona, quanto também pode produzir um aumento de cortisol. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se ele pode produzir os dois, o que vai fazer com que eu tenha mais benefícios do que malefícios com esse treinamento? Essa pergunta, ela tem que existir. Você tem que entender que essa pergunta ela é pertinente e também que ninguém pode dizer para você que isso não acontece, que o treino de força ele só traz o benefício. Não, ele pode sim trazer um aumento do cortisol. Para que nós consigamos entender o que o nosso corpo precisa, sempre é necessário que você faça um acompanhamento com profissionais, tá? E esse acompanhamento ele tem que ter um entendimento também do que você suporta naquele treino. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o treino intenso, geralmente, ele estimula mais a produção de testosterona. Porém, se o seu treino ele não tiver adaptado a você, se ele for intenso demais, por exemplo, esse treino ele pode estar produzindo mais cortisol do que o que nos interessa, que é a cortisona que promoveria o anabolismo, certo? Quando você fala de anabolismo versus catabolismo, o catabolismo ele é o que gera as perdas, como eu falei, e uma delas é a ativação do estresse, tá? Não o estresse metabólico durante o treino, isso é outra coisa, é outro tipo de estresse. Eu estou dizendo o estresse físico, mental, aquele que realmente nos preocupa no dia a dia, até porque ele é cada vez mais recorrente, né? Nós estamos hoje em meio a uma pandemia e isso é um fator que coloca em estresse constante. Eu não assisto televisão, já faz alguns anos, muito em função de filtrar as informações que chegam para mim e que me deixavam estressado, preocupado, chateado. Então, é uma opção minha, né? Mas entendo que outros fatores nos trazem as notícias e a gente acaba também se preocupando com o todo, certo? Bom, então voltando ao nosso tema principal, durante o treinamento você faz a ativação de todos os tecidos musculares e isso, com a energia que isso promove, faz com que outros hormônios vão sendo segregados e produzidos. Então, para que você tenha um ganho maior do que uma perda, no caso, você tem que conciliar sempre um treino adaptado a você. Geralmente, alguns estudos, eu não vou dizer que você tenha que fazer isso, mas muitos estudos direcionam os intervalos entre séries como um dos pontos de maior produção ou menor de produção de cortisol durante o seu treino, onde acredita-se que quanto maiores os intervalos, perto de 3 minutos entre séries, produziriam menos cortisol. Porém, a gente entende que várias séries, vários tipos de treinamento, vários métodos de treino, de aplicação do treino de força, eles usam menos intervalo e nem por isso eles são maléficos. Não, é questão de adaptação, tá? Então, essa adaptação que o seu corpo vai ter ao treino, ele vai ter, num primeiro momento, uma questão imediatista, talvez um aumento no cortisol. Mas pensar em alguma questão mais crônica,
um treinamento a longo prazo, com o passar do tempo, essa produção do cortisol vai sendo suprimida porque a testosterona vai sendo produzida em maior escala, ela vai sendo mais estimulada, certo? Então, sabendo disso, o que eu preciso que vocês entendam? O treino é fundamental para que ocorra o dano muscular e com isso gere hipertrofia, certo? Isso é fato. Um cortisol aumentado, ele impede muito o fator hipertrofia, ele acaba atrapalhando os ganhos musculares, tá? E com isso, os danos no tecido ósseo também são significativos. Mas Augusto, a gente está falando aqui e tu não me disse como que eu vou combater um ou outro. Bom, o treino, ele tem que ser organizado para você e 2 outros componentes principais precisam estar inseridos para que não haja esse efeito de maior produção de cortisol. O sono, então você precisa ter um número considerável de qualidade de sono, né? E o sono nem sempre ele tem qualidade, isso nós vamos falar no próximo vídeo, mas também você precisa estar muito atento à sua alimentação, né? A sua alimentação, ela é o carro principal no acompanhamento do exercício para evitar o catabolismo, né? Então, você quer evitar o catabolismo, quer promover o anabolismo, você precisa estar com uma boa alimentação, uma dieta adaptada a você. Então, sempre buscando então profissionais que vão lhe auxiliar, o educador físico, um nutricionista, talvez um psicólogo, talvez um médico que trabalhe com medicina do sono, enfim, o que você precisar, você precisa procurar com orientação profissional, porque o equilíbrio é necessário, certo? Também falando um pouquinho sobre esses fundamentos todos, sono, alimentação, treino, eu preciso que vocês entendam também que o balanço entre o equilíbrio de um ou de outro, ele ocorre não só durante o treinamento, não só durante o desgaste do treinamento. Para muitas pessoas, o treinamento ele libera outros hormônios também, né, que são aqueles hormônios do bem-estar. Para outras pessoas que não gostam tanto do treinamento ou que não conseguem chegar nesse ponto, o treino nem sempre é tão prazeroso, mas o resultado dele com certeza porque ele faz todo esse processo metabólico e você, mesmo que não sinta isso de forma direta, você está tendo o resultado, está tendo benefício, certo? E também o cortisol, o contrário, ele é conhecido como hormônio do estresse, então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, vamos achar esse equilíbrio entre treino, a intensidade do treino, o volume de treino, isso é muito importante, e as outras questões, sono e alimentação. Certo, mas então assim, toda alimentação, ela também precisa ser focada para o seu objetivo. Então, se você tem o objetivo de combater o estresse, existem alimentações que vão ajudar para isso, com certeza existem. Então, você pode falar com o seu nutricionista e ele vai dar montar uma dieta onde você tenha alimentos com melhor qualidade, digamos, certo? E a questão do sono, que é o que eu gosto de falar nesse momento aqui, durante o sono você produz o GH. O GH é o hormônio do crescimento e ele é altamente anabólico. Então, se você tiver um sono, principalmente aquele sono reparador, o sono profundo, você tem a produção do GH. Junto com a produção do GH, que ocorre nesse intervalo do sono, geralmente, em sua maior parte, está ocorrendo as sínteses de recuperação da sua musculatura. E isso promove o aumento da testosterona. Ou seja, no sono você ativa esses 2 hormônios também, GH e testosterona, que está sendo produzido em maior quantidade. E nesse momento o cortisol está totalmente deixado de lado. Se você está tendo um bom sono, um sono reparador, o cortisol está ficando de lado. E do contrário é verdadeiro. Se você treinou e não conseguiu dar o descanso merecido, alimentação correta, você vai acabar aumentando então o cortisol. Outro ponto que é muito, muito delicado, mas aí eu não vou falar o que você deve fazer, porque eu já falei que você deve procurar um nutricionista, mas as dietas com muita restrição calórica, geralmente por alguns momentos ou por um período mais prolongado, elas causam irritabilidade, elas aceleram um pouquinho a produção do cortisol. Então você precisa ter uma dieta que ela esteja composta do que você realmente precisa. Não adianta você treinar o dobro e ter uma questão de pouca ingesta, tá? Então, vamos com tudo, vamos cuidar bastante dessa questão do treino, dieta e alimentação.